Senta aí, porque nesse primeiro episódio a gente vai falar da curiosa relação entre o Papa Clemente V, uma propriedade vinícola aqui em Bordeaux, os Cavaleiros Templários e a denominação de origem Châteauneuf-du-Pape. Eita nós! Bom, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então vamos lá, a história começa com Bertrand de Got, nascido em 1264 em Villandreau, na região aqui de Bordeaux, em uma influente família local. Influente politicamente e economicamente, tá? Portanto, claro, com alguém aí que ocupava algum cargo no clero da região. Arcebispo de Bordeaux em 1299, cargo que ele desempenharia até 1305, coisa que mudaria sua vida para sempre. Porque antes disso, em 1300, Bertrand recebeu como presente da sua família um vinhedo que foi localizado aqui em Pessac, uma cidade que fica aqui nos arredores de Bordeaux. Hoje ele é tipo colado em Bordeaux, onde ele deu bastante expediente por lá, porque ele era um apaixonado por vinhos. Inclusive, ele foi um dos precursores de uma das técnicas de plantação que é utilizada até hoje em dia, que é a técnica da palissagem. Ela visa controlar o crescimento vegetativo das uvas de um modo mais eficiente, né? De modo que produzam mais concentração na fruta, crescendo menos a parte vegetal. A vinha ela é uma trepadeira, então se você não controla isso, ela meio que cresce meio como ela quer. Embora Bordeaux tenha uma história aí de produção de vinhos que remonta aos romanos, tá? Mais de, sei lá, 2000 anos, essa propriedade, a qual ele foi proprietário, é considerada hoje a propriedade documentada mais antiga de Bordeaux. Conheceu sua primeira colheita aí pelos anos de 1252. Mas depois eu volto para essa parte aqui. Vamos continuar no Bertrand. Talvez você não o conheça por esse nome, mas sim por Papa Clemente V. Em 1305 ele foi eleito Papa, e aí mudaria o seu nome de Bertrand para Clemente, ou Clément V, aqui em francês, como era de praxe já na época, e se faz isso até hoje. Ele seria o então 195º Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Faz o dever de casa aí. A eleição do Papa Clemente V seria o início de grandes mudanças na história da Igreja Católica. Tudo começa porque o Papa foi eleito sobre uma enorme e descarada influência do então rei da França, Filipe IV, mais conhecido como Philippe le Bel, ou Filipe o Belo. Cheira lindão, rapaz. Tem uma foto do cara que não me deixa mentir. Ou para alguns vai confirmar que eu tô mentindo, né? Mas, enfim. Voltando ao ponto. Bom, ele queria um Papa francês para poder influenciar a seu favor algumas importantes decisões da igreja, eu diria. Vale ressaltar que a França daquela época era de longe já o reino aí que era mais populoso e mais rico da Europa continental, tornava o rei da França alguém que era muito influente naturalmente. Era também uma época em que as monarquias tentavam aí consolidar seus poderes, expandindo domínios, enfim. Então ter um aliado forte dentro da igreja era essencial para isso. Como que ele exerceu exatamente essa influência para a eleição do Papa é pouco sabido, mas o fato é que Clemente V, dali para frente, atuaria bastante a favor de Filipe o Belo. Agora vamos para outra parte da história, onde entram a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Quem são esses pobres coitados, André? Talvez você não os conheça assim, mas ou os conheça como Cavaleiros do Templo, ou simplesmente Templários. Vou fazer um parentisão aqui, tá? Na época, os Templários podiam ser qualquer coisa menos pobres. Embora eu adore história, não convém aqui se aprofundar muito no assunto Templários, tá? Todo mundo sabe o básico deles, cruzadas, etc, enfim. Mas o que você precisa saber para entender o que eu quero dizer com esse vídeo é que, neste momento, eles eram a maior potência econômica e influente da época, sem necessariamente, digo na prática, pertencerem às estruturas de poder vigentes da época. Eu estou reduzindo bem isso daqui aqui, tá? Mas essas estruturas de poder eram compostas aí basicamente do clero, da nobreza, da burguesia, e a gente pode falar que os templários, eles tinham poder e influência por todas essas esferas, e de maneira até profunda. Embora eles fossem ligados à igreja e tinham, né, autorização papal para existir, eles eram como um anexo, porque eles respondiam ao Papa, evidentemente, mas eles agiam livremente. Então eles tinham aí a sua própria hierarquia, tinham seus cargos, tinham suas próprias posses, umas conhecidas, outras nem tanto. Como vocês sabem, nos jogos de poder, uma ordem assim poderosa atraía cobiça demais de todos os cantos, né? O que os deixava eles também na mira de muita gente.
principalmente reis e pessoas mesmo dentro da igreja, viu? Se você acha que Felipe Belo era um destes desafetos, acertou. Fecha o parênteses. Para Felipe Belo, os templários representavam um problema muito sério, por causa disso tudo que eu já mencionei antes, né? Mas principalmente porque ele, enquanto rei da França, a gente pode dizer que era um belo de um esbanjão. Ele acumulou pesadas dívidas com os templários, ficando aí numa posição muito desfavorável e complicada perante eles. Quando em 1303 o Papa Bonifácio VIII faleceu, Filipe pensou que o destino havia sorrido para ele e faria de tudo dali para frente então para eleger um Papa a seu favor. Já em 1307, persuadido obviamente por Felipe Belo, o Papa iniciaria um processo contra os Cavaleiros Templários que finalizaria em 1302, na verdade com a dissolução da ordem e todos os seus membros condenados à morte. Simples, né? Os caras foram queimados e condenados em praça pública, fizeram inferno na terra pros coitados, tá? O mais célebre deles, aliás, que foi o último grão-mestre da ordem, Jacques Desmoulins, no momento da sua execução, queimado vivo, em 1314, teria dito, gritando os nomes de Clemente e de Filipe: "Eu os espero em menos de um ano no Tribunal dos Céus para que enfrentem o seu terrível julgamento." Verdade ou não, eu não estava lá para ver, né? Mas a maldição pegou, viu? Porque mais tarde, ainda em 1314, o Papa Clemente V morreria já em abril de câncer do intestino, então um mês depois, e o Filipe morreria em novembro do mesmo ano de derrame cerebral. Cumpriu-se a profecia, karma não é coisa fácil não, bicho. Quanto aos templários, o súbito desaparecimento aí de todas as suas posses, que eram incalculáveis para a época, e a maneira como isso tudo também aconteceu, é alvo até hoje de inúmeras especulações e alimenta 1 zilhão de histórias sobre tesouros escondidos, lendas, e enfim, dá para ligar os caras com tudo. Aliás, se você quiser deixar qualquer história mais mítica, eu já te dou uma dica quase que infalível: mete um Templários ali no meio, largado, que funciona super bem. Todo mundo passa a achar que, pode ser, né? Então, enfim. Bom, agora que você entendeu que o Papa saiu de Bordeaux, fazia vinho por lá, foi um dos responsáveis por dar fim aos Templários, vamos conectar o ponto que falta, né? Que é a denominação de origem Châteauneuf-du-Pape. Continuamos aí. E para entender essa parte, eu vou voltar para o Felipe Belo e para o Papa Clemente V, ok? Eu sei que eu já matei os homens aqui, tá? Mas faz de conta que eles ainda estão vivos. Okay? Tem uma outra coisa que aconteceria sob a influência de Felipe, como se acabar com os templários também não fosse suficiente, que seria o período que ficaria conhecido como Papado de Avignon. Isso porque Clemente V decide transferir a sede do papado que ficava em Roma para Avignon, aqui na França também, que fica exatamente às margens do rio Rhône. O período duraria, na verdade, de 1309 até 1377, e após a morte de Clemente V, mais 6 papas, todos franceses, passariam a dar expediente ali. É importante entender que naquele momento havia sim uma certa instabilidade política em Roma, e já haviam alguns papas que também não tinham se instalado lá por conta disso, tá? Foi escolhida por uma série de motivos que não convém citar aqui. A mudança, obviamente, facilitou ainda mais aí a coroa francesa a exercer sua influência no papado. Para resumir, no começo até que foi tudo bem, porque, como eu disse, havia essas disputas políticas em Roma, a instabilidade política era grande. Porém, em 1377, ainda sobre o Papa francês Gregório XI, o papado retornaria para Roma, uma vez que as coisas já haviam melhorado por lá e havia também toda uma súplica dos reinos italianos, enfim, na época, até porque também era o clássico, sempre tinha sido lá, então não tinha por que ter mudado isso. E isso aconteceu, eles voltam, porém, depois de tanto tempo, havia sido criado, querendo ou não, uma facção lá em Avignon, que não concordaria com esse retorno. De 1377 até 1414, seriam eleitos 2 papas no episódio que ficaria conhecido, né, como o Cisma do Ocidente, porque nesse período seriam eleitos um papa em Avignon e um papa na Itália. Na verdade foram apenas 2, mas demorou aí 40 anos para que essa situação se resolvesse e o papado de Avignon fosse definitivamente dissolvido. Pô, o Felipe Belo era um cara ardiloso, né, meu? O bicho podia até talvez não ser muito bonito, mas ele, enfim, se enfiou em tudo quanto era problemática relacionada a isso aí tudo que a gente comentou agora, né? Agora, se você ainda não percebeu o nome da denominação de origem, vamos dar uma olhada aí melhor. Châteauneuf-du-Pape. Em português, isso aqui é literalmente Castelo Novo do Papa. Então vejam, a denominação de origem, que é muito renomada hoje aqui na França, tem as suas origens aí justamente nessa época onde a residência papal era em Avignon. Aliás, Châteauneuf-du-Pape ostenta, tá, junto aí com
com outras 4 denominações de origem, o título de denominação de origem mais antiga reconhecida aqui na França, estabelecida já em 1936, quando foi criado o Instituto Nacional de Denominações de Origem, que é o órgão responsável aí por cuidar de toda essa parte aqui na França. E, bem, Clemente V, ele também se ocuparia de plantar vinhas por lá, inclusive, e desenvolver bastante a região em termos vitivinícolas, né? Levando várias das técnicas que ele já tinha lá em Bordeaux para lá também, assim como eu mencionei lá no início do vídeo. E na verdade isso é uma coisa interessante, porque nessa época, tá, vinho era na maioria das vezes mais puro do que a água, tá? Porque o álcool era um poderoso antisséptico. Vocês sabem que água potável, como a gente tem hoje aí nas torneiras da nossa casa e tudo mais, é uma coisa bem moderna, né? Colocar álcool era uma maneira de deixar limpo. Estar na igreja naquela época era como estar numa faculdade, né? Porque boa parte dos conhecimentos acadêmicos, químicos e alquimistas, até eu diria, estavam de fato em possessão da igreja. E é por isso que a gente tem tanta hoje também ligação das bebidas alcoólicas com a igreja católica em si, né? Agora vamos voltar para Bordeaux para falar sobre a propriedade onde o Papa foi proprietário. Agora que você entendeu o elo entre Bordeaux, Châteauneuf-du-Pape, os Cavaleiros Templários, Felipe Belo e o Papa Clemente V, eu volto para Bordeaux para falar do vinhedo que era dele aqui. Bom, a propriedade, como eu disse, existe até hoje. E qual que é o nome dela? Chateau Pape Clément. O Chateau Pape Clément é um dos chateaus mais fáceis de se visitar aqui em Bordeaux. Hoje, boa parte dos seus vinhedos até, na verdade, foram tomados pela cidade. Obviamente que na época não era assim, né? Mas, enfim, uma das únicas propriedades que você pode chegar de transporte público a partir do centro de Bordeaux, o que é raro. A maioria é geralmente aí bem mais distante. A propriedade é bem renomada e desde 1986 tem o mesmo proprietário, que fez lá uma série de melhorias e investimentos. É um lugar aí super bonito. Eu mesmo fiz meu estágio de formação por lá. Dá uma olhada aí nessas fotos, bem legal, bastante coisa que eu fiz lá. E se você for lá, obviamente eles vão te contar um pouco dessa história, né? Mas não de uma maneira assim tão apurada, vai ser um pouco mais en passant. Inclusive, dentro lá do chateau tem uma cópia desse processo dos Templários, que foi cedido pela igreja para o atual proprietário do chateau, um naco desse tamanho que tem mais de 1000 folhas. Tudo manuscrito. Cara, um negócio assim, sem valor, é histórico. Muito legal. Bom, após a ida de Bertrand para Avignon, ele teve, obviamente, que doar todos os seus bens e pertences para a igreja, porque é assim que funciona quando você se torna papa. A propriedade ficaria sob domínio da Diocese de Bordeaux, sempre produzindo vinhos, tá, nesse período, até a Revolução Francesa, em 1789. Como todo mundo sabe, os revolucionários eles tinham um problema meio sério, assim, para dizer o mínimo, com a igreja, né? E assim que eles tomaram o poder, eles expropriaram todas as posses da igreja, tornando-os bens públicos, que seriam vendidos mais tarde em leilões. Eles fizeram isso supostamente porque seria necessário para saldar as dívidas da então antiga coroa francesa, a qual a nascente república teria já herdado. Bom, esse período aí foi meio tenebroso, tá? A guilhotina comia solta e até ia guilhotinar, no fim das contas, até mesmo os defensores dela e os próprios criadores. Essa parte da história eu deixo aí para cada um buscar mais informações. Tem uma curiosidade, lá no meio da propriedade existe um cedro que foi plantado pelos revolucionários logo após eles terem tomado a propriedade. Então é uma árvore bem linda, bem grande assim. E ela simbolizava a liberdade e a fraternidade universal. Bom, vocês sabem, né? Cabeças rolavam, mas árvores eram plantadas. Para terminar, o vinhedo ele adotaria esse nome já de Papa Clemente V logo após ele ter sido doado para a Diocese de Bordeaux. E ele jamais mudou desde então. Bom, e aí? Gostaram de saber dessa história, desse nosso primeiro episódio? Se gostou, me conta aí nos comentários. Afinal, histórias no mundo do vinho não faltam, então espero fazer aí muito mais desse quadro ainda. Hoje não vai ter degustação, como de praxe, tá? A ideia aqui realmente é contar causos mesmo. O objetivo, por enquanto, vai ser realmente hoje, neste caso, de ficar no seco. Bom, eu me despeço aqui mais uma vez pedindo para você inscrever-se no canal, compartilha, enfim, faz a boa ação do dia aí, tá? Não te custa nada, é de graça. Deixa like, faz o alvoroço. Muito obrigado para quem ficou até o final. Até o próximo Histórias em Taça. Santé!